meu nome é Cláudia Ganhão e este é o meu podcast. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Escolher ao Meu Superpoder, o meu podcast na plataforma Spotify e no YouTube. Então, ainda estamos aqui muito no espírito do ano novo. Na realidade, só passaram 3 semanas desde que começou o ano de 2026, um ano 1, que na numerologia significa um ano de inícios, recomeços. Ao fim e ao cabo, é um ano que vai ditar como serão os próximos 9 anos, não é? De acordo com a numerologia, e portanto é sempre um ano de reinícios e de nós definirmos e repensarmos muita coisa na nossa vida. A realidade é que também no início do ano nós acabamos por sentir assim aquela motivação adicional, como se houvesse aqui uma motivação extra, como se houvesse aqui aquela vontade de fazer diferente, de, de criar uma versão melhor de nós mesmos. Embora eu não goste nada de usar esta expressão, porque eu acho que nós somos sempre a nossa melhor versão. A verdade é que é muito isto que nos surge na nossa cabeça, ser a minha melhor versão. Então, não te quero desanimar, mas existe um dia que é cada vez mais falado, que é o dia, de desistir das resoluções de ano novo. Não é ainda uma data oficial, nos Estados Unidos fala-se muito do Quitter's Day, o dia dos desistentes. Aqui em Portugal já se começa a falar deste dia de esquecer as resoluções de ano novo. Aliás, até ficou. Este ano ficou definido que este dia se celebrava ou se assinalava, porque, como eu disse, não é uma data oficial, no dia 17 de janeiro. O dia 17 de janeiro acabou de acontecer, este podcast está a ser colocado no ar no dia 19 e, portanto, já passaram 2 dias desse dia de esquecer as resoluções. E, basicamente, o que é que este dia nos relembra? Relembra-nos que, geralmente, é o tempo que os seres humanos demoram a esquecer aquilo que prometeram a si mesmos no início do ano. Entre 2 a 3 semanas é o tempo médio, digamos assim, ahm, em que o entusiasmo inicial, aquele entusiasmo do ano novo, da renovação, se começa a esbater. A verdade é que a vida real volta a ocupar espaço. E o cansaço aparece, a rotina, as coisas não se resolvem sozinhas e muitas vezes aquelas promessas que nós fizemos a nós mesmas acabam por ficar para trás. E eu quero partilhar outra coisa contigo. Isto não acontece, ou nós não desistimos das resoluções de ano novo porque somos fracas ou porque não temos disciplina. Aliás, eu costumo dizer muitas vezes: se tu fosse indisciplinada, como é que tu conseguirias te levantar cedo todos os dias, cuidar da tua família, cuidar dos teus filhos, cuidar da tua casa, ir trabalhar e fazer aquelas coisas que são mesmo quase obrigatórias de fazer? Se tu não fosses disciplinada, tu nem isso conseguias fazer. Então fica aqui também esta mensagem que nós efetivamente somos muito mais disciplinadas do que aquilo que achamos. Mas porquê que então, passado 2 ou 3 semanas do início do ano, nós já nos esquecemos, começamos a desistir daquilo que prometemos a nós mesmas? E quero-te relembrar de outra coisa, é que nós muitas vezes, quando estamos a definir os nossos objetivos, quando estamos a definir estas metas, nós criamos objetivos para uma versão nossa que é ideal. Ou seja, a minha versão ideal, e não para a nossa versão da vida real, para quem nós somos. Nós criamos objetivos como se, de um momento para o outro, nós conseguíssemos aprender a gerir melhor o nosso tempo, como se conseguíssemos ter mais organização, menos responsabilidades, como se a nossa rotina fosse outra. Então, quero também, como eu estava a dizer, relembrar-te que isto não acontece porque tu és preguiçosa, porque tu não tens disciplina, porque tu és fraca. Isto efetivamente acontece porque nós acabamos por estar sempre a pensar em alguma coisa ou a trazer objetivos que não fazem sentido para a nossa realidade. Então, porquê que a maior parte dos nossos objetivos não passam do primeiro mês do ano? Aliás, não passam das primeiras 3 semanas do ano. Porque nós estamos sempre a criar objetivos grandes demais, ou objetivos vagos, ou demasiado ambiciosos. Ahm, Lá está, esquecemos de que nós temos já uma vida real. Então, quando nós criamos objetivos grandes demais, eles tornam-se difíceis de sustentar. Depois,
Era como eu estava a dizer, os nossos objetivos também não se encaixam na nossa vida real. A verdade é que a nossa rotina continua exatamente igual, mas nós estamos à espera de resultados diferentes. E acabamos por confundir a disciplina, não é, com exigência, porque a disciplina não vai nascer da pressão, da exigência que nós colocamos a nós mesmas. Ela nasce da repetição possível, ajustada à nossa vida real. Então, há aqui muito trabalho ainda a fazer no que diz respeito à definição de objetivos. É um trabalho que eu tenho feito com as mulheres que acompanho, porque lá está, nós estamos sempre a atirar-nos para fora de pé. Eu acho que de uma forma até um bocadinho sem saber, de uma forma muito naif, nós definimos objetivos que quase que sabemos à partida que não vamos ser capazes de cumprir. Porque lá está, eles não se encaixam na nossa vida real. Porque se nós pensarmos, tudo continua igual se nós não fizermos nada de diferente. Então, é isto, nós continuamos à espera de resultados diferentes fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes. Então, é fundamental que nós consigamos aprender a definir objetivos de uma vez por todas. É importante que nós, todas, não é? De um modo ou de outro, consigamos fazer com que este dia de 17 de janeiro, ou o dia de esquecer as resoluções de ano novo, deixe de fazer parte de quem nós somos. Porque se nós começarmos por olhar para o nosso ano e fazer aqui muitas vezes uma análise, porque eu não acredito, e isto é uma coisa que eu pratico mesmo, que eu não acredito que eu consiga ter clareza suficiente para definir objetivos e para definir aquilo que eu quero para o meu ano, sem efetivamente fazer aqui um movimento diferente daquilo que nós fazemos sempre. Nós andamos sempre em piloto automático, andamos sempre a acelerar, mas a realidade é que nós temos que abrandar. Só quando eu abrando, só quando eu tenho disponibilidade mental para perceber quem é que eu sou, como é que é a minha vida real, o que é que eu posso mudar, o que é que eu não posso mudar, o que é que eu quero mudar também, porque muitas vezes nós também nos deixamos levar e arrastar por aquilo que vemos à nossa volta. Então é fundamental nós aprendermos a proteger-nos e fazermos aqui este movimento de abrandar antes de definir objetivos. E a realidade é que os nossos objetivos podem ser definidos a qualquer momento, eles não têm que ser definidos no dia 1 de janeiro para ser esquecidos no dia 17 de janeiro. Eles têm que ser, fazer parte de quem nós somos, ajustados à nossa vida real, não à nossa vida ideal. Então fica aqui esta motivação adicional, se assim se pode dizer, de que tu não tens um problema, tu simplesmente ainda não aprendeste a definir objetivos da melhor forma. E isso não significa hum, que isto seja, que isto tenha que continuar para sempre. Ou seja, aquilo que faz sentido cada vez mais é nós reduzirmos e limitarmos o número de objetivos. E não temos que ter objetivos para 12 meses, podemos ter objetivos para os primeiros 3 meses do ano. E depois ter para os outros 3, ou seja, ir fazendo aqui uma definição de objetivos à medida que a vida acontece, porque é aquilo que eu digo muitas vezes, em 12 meses, em 365 dias, a nossa vida muda muito, muda mesmo muito, então não faz sentido nós estarmos a definir objetivos, já a pensar no que é que vai acontecer em outubro de 2026. Eles têm que ser adaptados ao nosso dia a dia, adaptados à nossa realidade, adaptados às nossas necessidades a cada momento, porque elas mudam. E está tudo bem. Eu digo muitas vezes: mudar é um sinal de inteligência. Só quem tem a capacidade de pensar, analisar, é que tem também a força para fazer mudanças, porque, ok, isto fazia-me sentido, mas agora já não faz. E o que me faz sentido é isto. E está tudo bem, não é? Está mesmo tudo bem. Então, já passámos o dia 17 de janeiro. Se efetivamente já te começaste a esquecer de algumas das tuas resoluções de ano novo, põe agora o pé no travão, ok? Não ouças este podcast como mais uma tarefa que tens que fazer. Ouve este podcast e a seguir senta-te um pouco e reflete sobre isto que eu estou a dizer. Se já te esqueceste das resoluções de ano novo ou de algumas delas, refaz essas resoluções. Aquilo que definiste no dia 1 à meia-noite,
Muitas vezes, quando colocavas as 12 passas, não é? Ainda temos aqui a tradição em Portugal de comer as 12 passas à meia-noite. Hum, Tudo isso que pensaste é idealizado e é aquilo que tu ambicionas para a tua vida, mas nós só conseguimos fazer mudanças quando mudamos uma coisinha de cada vez, não é mudar a nossa vida toda. Então nós temos mesmo que começar por algum lado. Então senta-te e pensa de todas as tuas decisões, de todos os teus objetivos, todas as resoluções que fizeste para 2026, qual é aquela que este mês ou nos próximos 3 meses tu vais colocar em prática como se a tua vida dependesse disso. Ok? Eu acho que quando nós damos aqui este caráter de força, de até quase de necessidade, como se a tua vida dependesse disso. Então, pega nessa resolução e coloca em prática. Se é assim uma resolução muito no ar, não é? Muito pouco objetiva, se não tem objetividade, transforma em objetivo. E vamos aqui pegar num exemplo. Olha, e até vou usar, não tinha pensado nisso, mas olha ali para os meus livros. E vamos imaginar que a tua resolução é ler mais, ok? E ler mais é diferente para mim do que é diferente para ti. Ler mais é algo muito subjetivo. Vamos transformar isto em algo mais concreto. Nós, o que faz sentido não é nós um dia lermos 300 páginas e depois estar 15 dias sem ler nada. A leitura, o hábito da leitura ou qualquer outro hábito, ele começa a fazer parte de nós quando ele é colocado na nossa vida o maior número de vezes possíveis. E não tem a ver com a sua duração. Eu tive 3 horas a ler. Não, tem a ver com que ele a ser um hábito que está presente de uma forma muito mais constante na tua vida. Então é preferível que tu definas como objetivo ler todos os dias 10 minutos, ler todos os dias 10 páginas, ler 3 vezes por semana meia hora, ler numa semana 50 páginas, por exemplo. Eu estou a dar aqui vários exemplos. Portanto, pega nesse objetivo, que às vezes é um bocadinho pouco objetivo, não é? Porque é ler mais. E ler mais pode ser. Pode ser tanta coisa diferente, e quando nós deixamos assim estes objetivos muito no ar, nós acabamos por não conseguir concretizar, por não ter forma de o colocar hum, em prática. Então, se eu digo, eu vou ler 10 páginas todos os dias, ou eu vou ler 5 páginas todos os dias, ou 2 páginas todos os dias, eu consigo fazer uma monitorização e uma implementação desse objetivo de uma forma muito mais fácil. Então, pega nesse teu objetivo e começa, a partir de hoje, a partir do momento que ouvires este podcast, a colocá-lo em prática no teu dia a dia. Ok, eu disse que ia ler 50 páginas por semana, 30 páginas por semana. Ok, como é que eu consigo fazer isso? Olha, se eu hoje ler duas, depois amanhã leio três, depois no outro dia leio quatro, depois no outro dia não sei o quê, depois no outro dia é fim de semana, tenho mais tempo, leio 20, e já consegui chegar às 30 páginas. Então, aplica como se a tua vida dependesse disso. E agora tu podes dizer assim, Cláudia, mas eu não quero só ler mais, eu quero ler mais, quero fazer exercício, quero comer melhor. Ok, mas vai devagar. Trata de um objetivo de cada vez. Primeiro trimestre é este o teu objetivo. Passar a ler mais, passar a ler 30 páginas por semana. Ok? A partir do momento que tu fazes isso com regularidade, este hábito passa a fazer parte da tua vida. Então, podes depois focar-te noutro hábito, como por exemplo, comer melhor. E o que é comer melhor? Deixar de comer açúcar, é deixar de beber álcool, é incluir legumes a todas as refeições, é ter uma fonte, aumentar a minha fonte de proteína. O que é? Não é? Porque comer melhor, lá está, mais uma vez, é subjetivo, não tem objetividade suficiente. Então é preciso fazer este trabalho. E lá está, a partir do momento que tudo isto passa a fazer parte do teu dia a dia, tu consegues dedicar-te a outro objetivo e assim sucessivamente, ok? Então, dia 17 de janeiro não tem que ser mais um dia em que nós vamos esquecer as nossas resoluções de ano novo e nós também não esquecemos as resoluções, não é porque nós não sejamos disciplinadas, porque é aquilo que eu digo, se nós todos os dias saímos de casa, fazemos aquilo que tem que ser feito, nós somos disciplinadas. Muitas vezes a nossa disciplina está só focada numa área da nossa vida ou nas coisas que nós achamos que são obrigações e esquecemos da pessoa mais importante de todas, nós mesmas. Então, não desistas de ti, não penses que tens um problema, simplesmente não continues a fazer as mesmas coisas à espera de resultados diferentes. Tens de fazer coisas diferentes. E eu convido mesmo a experimentar esta estratégia de te focar num objetivo a cada 3 meses, por exemplo. E
colocá-lo em prática, como se a tua vida dependesse disso, como se estivesses quase aqui numa corrida contigo mesma. Não é a comparação com mais ninguém, não é uma competição com alguém que está lá fora, é contigo mesma. Faz esta promessa a ti mesma que este ano não te vais esquecer de ti, nem das tuas resoluções. Mas mais uma vez, não podes trabalhar em todas ao mesmo tempo, não te podes focar em todas ao mesmo tempo, porque a vida real exige muito de nós, não é? Nós sabemos que sim, e nós podemos, obviamente, aprender a gerir melhor o nosso tempo, a ter prioridades mais claras e mais definidas, a ter limites definidos e consegui-los colocar em prática. Podemos fazer tudo isso, mas a vida real acontece e vai haver alturas na nossa vida em que vai ser difícil colocar em prática. Mesmo objetivos muito curtos, como ler 3 páginas por dia, vai ser difícil, mas nós não desistimos, nós continuamos lá. Nós, sabem, a disciplina não é fazer as mesmas coisas na marra, é não desistir. É, por exemplo, ok, eu disse que ia ler todos os dias e não estou a conseguir porque estou com um problema qualquer, não importa, mas eu vou voltar a este hábito, porque é uma coisa que eu prometi a mim mesma que ia fazer, e é uma coisa que eu acho que é importante, não porque eu vejo a pessoa ao lado a fazer, mas porque eu sei que é importante para mim. Uh, e eu estou a dar, dei aqui 2 exemplos, o exemplo da leitura, o exemplo da alimentação, mas isto pode ser aplicado a qualquer outra coisa da tua vida, como menos tempo de redes sociais, é um dos objetivos que muitas das minhas alunas colocaram para 2026, mas não basta dizer eu quero passar menos tempo ao telemóvel. Quanto? Eu quero passar menos 20 minutos por dia, eu quero passar por dia só 1 hora, ou só 50 minutos. Não interessa, mas define os teus objetivos, porque cada objetivo, ou os objetivos de cada uma de nós, depende da nossa realidade. Depende, por exemplo, eu nunca poderia ter um objetivo de 30 minutos de redes sociais por dia. Porquê? Porque eu trabalho nas redes sociais, não é? E eu converso com clientes, com alunas, com potenciais clientes, com alunas, com seguidoras, e portanto eu preciso de tempo nas redes sociais. Então, os teus objetivos têm que ser definidos de acordo com as tuas necessidades. E mais uma vez, não deixes que este dia de esquecer as resoluções de ano novo faça parte de quem tu és, ou que ele te defina, ou que penses, pronto, toda a gente desiste, eu desisto também. Não desistas daquilo que é importante para ti, mas foca-te numa coisa de cada vez. Então, espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que este episódio te tenha trazido aqui uma motivação e uma inspiração para tentar fazer diferente, porque se nós continuarmos a fazer as mesmas coisas, nós vamos continuar a obter os mesmos resultados. Experimenta fazer diferente, dá aqui a possibilidade de teres aqui uma forma diferente de fazer as coisas, uma forma diferente de olhares para as tuas resoluções de ano novo e colocá-las em prática, porque a teoria, todas nós sabemos, e muitas vezes as coisas que eu trago não são novidade nenhuma para vocês, nem para ninguém. Mas aquilo que faz diferença é quando nós passamos para a prática, quando nós começamos a aplicar no nosso dia a dia estas estratégias para nos ajudarem a ser mais feliz, mais leve, mais serena, a viver uma vida mais satisfatória, sabe? Uma vida com mais sabor. Então, até para a semana. Obrigada por estarem desse lado. Gosto muito de vos ouvir. Portanto, se tiverem partilhas para fazer, comentários, se colocarem em prática esta nova forma de olhar para as vossas resoluções de ano novo, partilhem comigo. Fico à espera das vossas partilhas, dos vossos comentários. E mais uma vez, obrigada por estarem desse lado. Beijinhos!